estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, eu te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Senhor, nós oramos por mais um dia, Pai, na sua presença, te buscando, Pai, vivendo debaixo das tuas palavras. Eu lhe peço que o Senhor envie seu Espírito Santo para nos dar discernimento, entendimento sobre essa palavra, Senhor. Também lhe peço que o Senhor fique conosco, que esse é o momento onde dedicamos a Ti, onde queremos caminhar e passar tempo contigo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Oi, gente, bom dia. Abra sua Bíblia em Mateus 16, do 13 ao 16, ok? Então vamos lá. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem dizes que sou? Simeão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, gente, se a gente continuar caminhando aqui na história, a gente vê que Jesus fica muito feliz, muito impressionado com a resposta de Pedro e diz: louvado seja Deus, pois essa sua resposta não vem de você, não vem do homem, não vem da carne, mas sim de Deus. Sabe, esse discernimento que Pedro teve só poderia vir de Deus, porque até então ninguém sabia que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Cordeiro da salvação, que veio para nos salvar. E se a gente continuar a leitura, a gente chega numa parte que Jesus está explicando para os seus discípulos que eles vão a Jerusalém, ele vai ser crucificado, ele vai ser acusado e ele vai vir a morrer. Então Pedro, de novo, né, ele vira para Jesus e fala assim: ué, Jesus, isso é óbvio, se você vai morrer, então não vá. Isso eu estou falando com as minhas palavras, né? Depois você continua a leitura. E Jesus vira para Pedro e fala assim: para trás de mim, Satanás, pois você só pensa nas obras humanas e não na obra divina. Ok? Esses dois exemplos que a Bíblia nos traz até agora mostra muito a inconstância de Pedro, sabe? Uma hora, pouco tempo antes, ele estava sendo usado por Deus. E um pouco tempo depois, ele foi tentado e deixou de ser usado pelo diabo. Você viu como era Pedro? Assim como nós também somos. Nós temos nossos dias de lutas, temos os nossos altos e baixos, temos os nossos dias ruins. Assim, gente, como Pedro também teve. Pedro falhou muitas vezes, mas falhar não significa fracassar. Sabe por quê? Porque Pedro nunca desistiu do Evangelho, Pedro nunca desistiu de Jesus, Pedro nunca abandonou a sua fé. E nós devemos ser como Pedro.
Pedro nos nossos dias ruins, nos nossos dias de altos e baixos, nos nossos dias fracas, sabe? A gente não pode fracassar, a gente pode falhar, mas fracassar jamais. Não podemos deixar de ler a Bíblia, de confiar em Jesus. Eu vejo Pedro como uma lição, sabe? Você também vê, sabe? Se a gente continuar nessa caminhada, né, da leitura, a gente vê que Pedro, um dia, quando foram prender Jesus, Pedro sacou uma espada e cortou a orelha de uma pessoa. E mais um pouco à frente, quando Jesus estava sendo preso, né, para ir ser crucificado, Pedro negou Jesus 3 vezes. Entende? A gente tem, gente, esse altos e baixos. Nós temos dias de muita fé, de estar muito na presença, e tem dias que não. Mas o importante, gente, disso tudo é a gente permanecer buscando, é a gente permanecer na caminhada, mesmo no dia que a gente não está muito afim de pegar a Bíblia e ler, por disciplina. Porque nem sempre vai ser porque queremos, porque acordamos. Nossa, hoje eu tô a fim de ler. Mas a gente precisa ter disciplina na nossa caminhada. Sabe, o que eu trago de reflexão aqui hoje é que Pedro teve seus altos e baixos. Pedro teve dias ruins, Pedro teve dias de muita comunhão e dias nem tantas, mas no meio desse altos e baixos, o seu coração era de Jesus, o seu coração era do Senhor. E precisamos ser assim como Pedro, sabe? Pessoas sinceras, pessoas que olham para si e reconhecem os nossos erros, e reconhecem as nossas falhas, e reconhecem os nossos pecados, nossos altos e baixos, e caminhar, entregar a Jesus esses nossos momentos mais tristes, esses nossos momentos em que estamos constantes, sabe? E nunca abandonarmos Jesus. Sabe, gente, porque todos nós somos pecadores, sabe? Todos nós, eu, você, a única diferença de um pecador para o outro é que uns pecadores, eles reconhecem os seus pecados, reconhecem os seus erros e pede ajuda para Deus, sabe? Ora, entrega para Deus as nossas fraquezas, entrega para Deus os dias ruins e pede Ele ajuda, pede Ele direção. E o outro pecador, ele não reconhece, ele continua nessa vida de transgressões, ele continua sem reconhecer os seus pecados. Sabe, quem é você? Quem é você entre esses dois pecadores? Você está buscando ser o primeiro ou você se contenta de ser o segundo? E eu oro para que esse devocional esteja te levando cada vez mais para o entendimento de ser o primeiro, sabe? Eu oro para que eu entenda cada vez mais como ser sincera, como reconhecer, porque é difícil. Seja como Pedro, sabe? Que mesmo diante das falhas, não se entregou ao fracasso. Confie em Jesus, confie em Deus, porque somente em Jesus há vitória, há salvação. Sabe, gente, entenda de uma vez por todas, e eu falo isso pra mim também, que a conversão não acontece só uma vez, você dá convertido e pá, sou santa, porque a gente nunca nem vai ser. A conversão acontece hoje, amanhã, depois de amanhã, durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada. Hoje você lê a Bíblia um pouquinho, amanhã você lê mais um pouco, depois de amanhã você lê o dobro. Hoje você ora, começa tímida orando, amanhã você ora mais um pouquinho, depois de amanhã você tá orando pelo teu vizinho, tá orando por todo mundo, tá virando noite orando, sabe? É aos pouquinhos, e isso é a caminhada com Deus, isso é caminhar com Deus, é um passinho de cada vez, e a gente vai dando e vai mergulhando mais nesse rio, vai entendendo, vai experimentando mais de Deus, porque é só através da leitura bíblica que a gente caminha com Deus, sabe? Por isso, gente, assim como Pedro, mesmo diante das falhas, não retrocedemos, sabe? Não andamos para trás, pelo contrário, recomece, reconheça, peça ajuda a Deus, sabe? Se você falar, Jesus, segura na minha mão, me ajuda, Ele vai te ajudar, porque Deus é um Deus de amor, não é um Deus de julgamento. Ele ama recomeços, sabe? Ele espera que a gente fale, Senhor, me ajuda, sabe, gente? Porque Deus é um Deus resgatador. Ele conhece nosso coração, Ele nos conhece. Então, apenas escolha permanecer, escolha Jesus,
no meio do mundo, no meio de tudo. Escolha Jesus. Toda vez que você achar que você caiu, levante e ande. Peça a Deus, segure na minha mão, Pai, que Ele venha ao nosso socorro e nos ajuda. Apenas escolha recomeçar. Falhar não é fracassar. Tá bom, gente? Então agora a gente vai para a oração e eu finalizo aqui. Senhor Jesus, hoje eu oro, Senhor, e lhe peço que essa palavra chegue ao coração de cada pessoinha, Pai. Eu agradeço também pela vida de cada pessoa que está até aqui comigo, Pai, com a gente, né? Te buscando, te adorando e te amando, Pai. Nos ensina a recomeçar, Pai. Nos ensina a ser e ter o coração como de Pedro, Pai, sincero. Sincero com as nossas emoções, sincero com as nossas falhas, sincero com tudo, para que a gente mesma não nos engane e saiba recomeçar e voltar a caminhar debaixo da Tua palavra em direção a Ti. Que a Bíblia, Pai, seja o nosso fervor, o nosso fogo consumidor. Que o Senhor seja, Senhor, o que o Senhor sempre foi. Fogo que refina, fogo que nos consome e nos modifica. Assim oramos em nome de Jesus.